Se as eleições presidenciais fossem hoje, o presidente Bolsonaro venceria no segundo turno, de lavada, o ex-presidiário Lula da Silva. Ele teria, segundo turno, hein, 44% dos votos e o Lula 32% dos votos. Esse é o resultado da pesquisa feita pelo Instituto Brasmarket de São Paulo. Eu recebi uma cópia integral, são mais de 40 páginas, e publiquei no meu blog polibiobraga.com.br. Se vocês forem ao meu blog agora, vocês vão encontrar ali a informação e, além disso, um link ali com os dados completos da pesquisa. São mais de 40 páginas, como eu já disse. Eles pesquisaram todo o Brasil, todas as regiões. E o dado surpreendente, até para mim, é de que Bolsonaro vence em todas as regiões, inclusive no Nordeste. Já havia uma percepção muito grande de que esses institutos de pesquisa de intenções de votos e de opinião pública que nós conhecemos, aí o Datafolha, o Datapoder, enfim, esses institutos todos tradicionais aí, já havia uma percepção muito grande, inclusive minha, de que ou eles estão muito errados ou então há uma franca manipulação. É isso aí, simples assim. Porque não é possível. O que a gente vê nas ruas não é o que transmite a mídia tradicional, que a gente sabe que está trabalhando totalmente contra o governo Bolsonaro, mas também não é o que dizem os números desses institutos de pesquisa. Eu acompanho isso tudo atentamente. E acompanho o trabalho desses institutos de pesquisa há muitos e muitos anos. Há muitos e muitos anos. E sei como têm sido, inclusive, manipulados. Aí. Números apresentados pelo Datafolha, pelo Vox Populi, pelo antigo Ibope, os mais conhecidos. Tem vários outros aí que volta e meia estão divulgando informações. Né? Eu recebi a cópia dessa pesquisa integral. Né? A respeito do segundo turno, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Eu pensei que eu ia encontrar ali números em relação a não sei, não escolhi ainda, ou em branco, muito altos, números muito altos, achei que ia encontrar, mas não encontrei não. Há uma definição muito grande por parte do eleitorado a respeito do que deve fazer no caso de um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Parece não haver muita dúvida a respeito da maioria do eleitorado, ao contrário do que dizem os institutos tradicionais que nós conhecemos, ao contrário, sobretudo, do que diz a mídia tradicional e os seus aliados comunistas ou fisiológicos da mídia até de internet. O que acontece ali? Então, no segundo turno, hein, veja bem, Bolsonaro 44%, Lula 32%. Agora, vamos ver brancos e, não sabe, eu não escolhi ainda, brancos 15,7%. É um número alto, sim, brancos, né? É gente que, não, ali no momento da pesquisa feita pelo Brasmarket, não estava satisfeito com nenhum dos dois nomes, com certeza. Ou ainda não tinha se definido a respeito de nenhum dos dois. Então, 15,7%. E não sabe, ou não escolheram 8,3%, que também é um número alto. Nós vamos ter aí praticamente 24%, quase um quarto do eleitorado brasileiro ainda ou não sabe ou votaria em branco no segundo turno. Mas tem muita água ainda para rolar debaixo dessa ponte, né? Tanto o Bolsonaro quanto o Lula, ou os outros candidatos, né? Porque os outros estão se apresentando aí. Eles ainda não estão na batalha, né? Então, nomes, por exemplo, como Rodrigo Pacheco, que o presidente do Senado, né, de Minas, que deve ser o candidato do PSD, do Gilberto Kassab, nomes como o próprio Sérgio Moro, que aparece muito bem nas pesquisas ali, embora ainda não tenha declarado a sua disposição de disputar, como fez o Moro, o João Dória, Simone Tebet, o Ciro
Gomes, o Eduardo Leite, esses já disseram que querem ser candidatos. Mas o Moro ainda não disse isso. Ele vai agora, no dia 10, se filiar ao Podemos do Álvaro Dias. E ele aparece ali, quando a gente busca intenções de votos para o primeiro turno, os resultados do Brasmar, que ali aparece sempre ali em segundo lugar, praticamente empatado com o Ciro Gomes, ou melhor do que o Ciro Gomes, né? Ambos em volta de, no melhor cenário, por volta de 8%, portanto um dígito muito aquém dos 40% lá por cento do Bolsonaro, dos 30% do Lula, muito abaixo. Mas eles, vejam bem, o Ciro, claro, já está há bastante tempo aí nessa batalha, mas o Moro está entrando agora. Eu acho que ele é um candidato, pode ser um candidato muito forte, pode ser inclusive, talvez, o candidato até dessa chamada terceira via aí, mas aí, claro, pode renunciar, os outros candidatos que querem o apoio também da terceira via, como o Rodrigo Pacheco do PSD, pode renunciar, eu acho que sim, em favor de Moro. A Simone Tebet do MDB, sim, pode também. O Eduardo Leite e o João Dória do PSDB, pode sim, pode, tudo depende, mas pode acontecer isso aí. E nesse caso, o Sérgio Moro seria um candidato muito competitivo aí. Mas de qualquer maneira, o que mostra esse resultado das pesquisas do Brasmarkt é que há uma polarização evidente aí entre o Bolsonaro e o Lula. Há uma polarização. Isso interessa a ambos, essa polarização. Porque os outros candidatos, eles simplesmente derretem. Né? Eles não aparecem. Né? Então existe isso aí. Agora, em primeiro turno, o Brasmarkt oferece vários cenários. Né? Eu diria aqui para vocês que os resultados dos dois cenários, os mais prováveis, no meu entendimento, com todos os candidatos, seria o seguinte: no caso da pesquisa, o resultado da pesquisa espontânea, que é aquele em que os pesquisadores abordam o eleitor e perguntam para ele, você, qual é o seu candidato a presidente? Mas não dá nome nenhum, isso é espontâneo. Aí depende do que o eleitor quer. Ele vai dizer o que ele acha dos candidatos, claro que ele conhece. Então quem tem um recall muito alto, como o Bolsonaro, como o Ciro Gomes, como o Lula, está na cabeça das pessoas esses nomes aí, nomes como o do Eduardo Leite, o Rodrigo Pacheco, a Simone Tebet, eles não têm um recall. É claro que não, né? Não está lá na memória das pessoas. Então, no caso de uma espontânea, no melhor cenário, no cenário mais provável, o Bolsonaro teria alguma coisa como 32% e o Lula 15%, metade. Né? O Ciro Gomes teria 3%, o Moro 1%, na espontânea, né? Que é o caso do eleitor ir lá e dizer, olha, o meu candidato é tal. Mas no caso da pesquisa estimulada, que é quando o pesquisador procura o eleitor e mostra para ele a lista de todos os candidatos, aí muda um pouco, mas não muito também. Até muda para melhor para o Lula, para o Bolsonaro. Porque nesse caso da estimulada, no cenário mais provável, o Bolsonaro teria 36,5%. O Lula melhoraria assim. Mas ele tem 15%, nesse ele vai para 20%. Mas o Bolsonaro passaria de 32% para 36,5%, quase 37%. Depois, ali com um dígito só, né? Esses dois têm dois dígitos, 36 e 20. O Ciro teria em terceiro lugar 7,5%, assim, praticamente junto com o Sérgio Moro com 5,2%. E o Dória entraria ali em quinto lugar com 2,5%. Se o PSDB apresentar o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e não o Dória, o Eduardo Leite teria 2%. Né? Mas, é claro, olha, isso é o retrato de hoje, pense bem, isso é o retrato de hoje. Isso não quer dizer que, se as eleições fossem hoje, mas as eleições vão ocorrer daqui a um ano, é isso que vai acontecer. Agora, o surpreendente também é que o Bolsonaro vence em todas as regiões. No cenário mais provável, com todos os candidatos, vejam só como é que ficaria a disputa entre Bolsonaro e Lula. No Sul, onde eu estou aqui, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o Bolsonaro teria 36,8% e o Lula 20,6%. Vamos subir para o Sudeste ali, que engloba ali São Paulo, Rio, Minas, né, Espírito Santo, que concentra a maior parte do eleitorado brasileiro.
Aí, nesse caso, o Bolsonaro teria 31,8 e o Lula 15, metade no Sudeste, incluída em São Paulo, né, os grandes eleitorais, os grandes colégios eleitorais, né? São Paulo e Minas, né? Depois nós vamos subir ali para o Nordeste, ali pegando Bahia para cima, lá até o Maranhão, nós vamos ter ali, olha, vejam só, ali era considerado a zona da mata do Lula, sempre foi considerada do PT, mas a pesquisa mostra que isso mudou, que o Bolsonaro ali teria 33,1 e o Lula 19,2. No cenário, num dos vários cenários, o mais provável é esse aí. Então, em todos ele ganha, mas o Bolsonaro, mas nesse aí seria 33 contra 19. No norte, subindo, onde o Bolsonaro já é forte no norte, né? Já era, ganhou as eleições lá. No norte, 31 pontos. Lá é Pará, Amazonas, Amapá, Rondônia, Roraima, aqueles estados todos lá. Então nós teríamos lá 31,3 para o Bolsonaro e 16 para o Lula. E por último, o Centro-Oeste, né? Ali, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, ali, o Centro-Oeste, o Bolsonaro teria 33,7 e o Lula teria 16,4. O melhor cenário para o Lula, de todas as 5 regiões do Brasil, para o Bolsonaro, é o Sul. É onde ele obtém a maior votação, 36,8. E o melhor cenário para o Lula é o Nordeste, né? 19,2, junto com o Sul, claro, 20,6. Né? Bom, então, essas informações que eu queria trazer para vocês aqui, porque elas são completamente diferentes de todos os resultados apresentados até agora por todos os institutos tradicionais de pesquisas de intenções de votos. É completamente diferente. Né? Eu vejo que corresponde mais à percepção que todos nós temos aí a respeito do que está acontecendo. Tem razão o Bolsonaro e quem vai votar no Bolsonaro quando diz, poxa, mas como é que essas pesquisas podem indicar a vitória do Lula se ele não consegue nem ir para a rua? Por que ele não vai lá na Avenida Paulista dar uma voltinha na Avenida Paulista para ver o que acontece, né? E o Bolsonaro não sai da rua. Agora mesmo na Itália ele não saiu da rua, arrastando multidões lá na Itália. E aqui no Brasil, então, vocês sabem melhor do que eu, né? As motocarreatas, as sortidas que o Bolsonaro dá a todo momento aí, pelas cidades de todo o Brasil, sendo recebido por verdadeiras multidões, né? O que falta definir agora, para concluir esse comentário de hoje a respeito do Bolsonaro, é qual é o partido que ele vai escolher para disputar a presidência da República. Ele mesmo disse agora ontem, lá na Itália, antes de vir para o Brasil de volta, que o coração dele, acho que a cabeça, né, está entre o PP, o Partido Progressista, o Partido Liberal, o PL, e os Republicanos. Tem gente que acredita, como o deputado Bibo Nunes me disse agora há pouco, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, que ele deveria ir para o PSC do Marcondes Gadelha. Olha, eu, sinceramente, não me agrada a ideia do Bolsonaro ir para o PP, Partido Progressista, nem para o Partido Liberal, o PL, e muito menos para o Republicano. E me agrada muito essa possibilidade que levantou o Bibo Nunes de que o presidente vá para o PSC, Partido Social Cristão, do Marcondes Gadelha. É disparado o melhor partido desses 4 aí. Eu não tenho a menor dúvida disso aí. O Marcondes Gadelha é um homem de uma biografia que não está para fazer reparo de espécie nenhuma. Agora, a política é a arte do possível. Também, como dizia o ex-senador Nereu Ramos e o próprio Brizola, né, a arte de engolir sapos também. Né? E o Bolsonaro sabe disso aí. Né? Ele não nasceu hoje, ele faz política há muito tempo. E eu estou sabendo muito bem que o presidente sabe que a ele agora interessa não apenas se reeleger, mas, ao contrário do que ele fez na outra eleição, que tratou de se eleger apenas e não conduzir uma maioria no Congresso, essa vez ele está querendo ingressar num partido que garanta a ele, pelo menos, a indicação dos candidatos a senador. Tem uma vaga por estado. Vai renovar 1/3 do Senado, mas pelo menos isso. Ele está querendo entrar num partido que garanta a ele a indicação de candidatos, que pode ser do partido, mas de confiança dele em cada estado para o Senado. E também a possibilidade de indicar um
uma boa lista de candidatos à Câmara dos Deputados, porque vai ser necessário não apenas reeleger o Bolsonaro, mas eleger uma maioria de bolsonaristas no Senado e na Câmara, para que se possa completar essa refundação da República, iniciada pelo Bolsonaro e que vem sendo obstaculizada todo dia por esses entes maléficos que eu chamo aí de o eixo do mal. É isso, senhores.